Fala pessoal, beleza? Boa tarde, Luciano aqui. Dia 2 do 4, tá pessoal? Vamos ao nosso recap do dia de hoje, mini índice, contexto e movimentação do preço. Movimento de alta contra todas as médias. A gente tem, né, alguns vídeos ali no canal que fala sobre as quatro funções, né, das médias móveis. Elas nos servem, né, para nos dar algum tipo de parâmetro, né, principalmente quanto a possibilidade ou não de uma boa movimentação, tá? E a gente conversa um pouco sobre isso no dia de hoje. Gráfico diário, pessoal, a gente tem aqui um doji, né? Falta alguns segundos ali para o fechamento, mas a gente tem um doji. Doji é lateralidade em uma barra, a gente está contido ainda dentro de uma lateralidade. O que que a gente conversou no vídeo de ontem, né? Que a gente tinha a possibilidade de ter algum tipo de continuidade por essa outside aqui. Ele pagou, né, uma pequena continuidade, não muito, né? O dia de hoje é um dia pequeno, é um dia de cerca de 1.000 pontos, né? De uma ponta a outra, mas ainda assim pagou, né, alguns pontos. E aí você tem que ir buscando, né, as razões desse ponto de pausa, né? A gente tem algumas ideias dentro dos estudos, né, por que que o mercado pode nos apresentar algumas pausas, né, principalmente quando a gente tem que, né, que encerrar, né, por exemplo, uma movimentação de venda, tá? Então aqui no gráfico diário a gente tem um doji, uma lateralidade em uma barra, a gente ainda está contido dentro dessa lateralidade. Se a gente isola, né, essa lateralidade, algo como a gente conversou, né, no outro dia, a gente está baixo, né, nessa lateralidade. Ainda dentro daquilo que a gente conversou no dia de hoje, né, pessoal, na parte da manhã ali, se a gente pensar em lateralidade, né, eu tenho aqui um terço inferior, tenho aqui um terço superior, né, o meio da lateralidade ali, né, seria uma região ali onde a gente não estaria buscando por trade, tá? Mas ainda, né, pensando em lateralidade, a gente está no terço inferior, então aqui ainda seria, né, uma região compradora, assim como aqui, né, ainda é uma região vendedora até que o mercado, né, nos prove o contrário, tá? Então, aqui no gráfico diário, lateralidade em uma barra, 60 minutos. Né? Aqui fica difícil, né, pessoal? Porque a barra seguinte ela pode tanto subir quanto descer, né? Já que a barra, né, anterior é uma lateralidade. Pelo menos por aqui, pelo gráfico diário, a gente não tem tanta informação. O que que a gente tem de informação é que, né, eu já tenho, né, H1, já tenho H2, já tenho H3, né, já tenho regiões de 3 puxadas. Uma próxima máxima aqui seria um H4. Passando disso daqui, né, é lateralidade completa, a gente entra na ideia de endless pullback. Aqui nos 60 minutos, o ciclo de fechamento aqui é um ciclo bem interessante, tá? Não chega a ser gap de média, tá, pessoal? Aqui, ó, barra abaixo da 20, primeira barra completa, olha, eu tinha aqui 12 barras, tá? Então, aqui a gente ainda trata isso daqui como lateralidade, a gente não trata isso daqui como um gap de média, tá? Tem duas barras aqui, Luciano, acima da 20, não. Para ter o gap de média, você precisa pelo menos 20 barras, né? A gente vai seguir as regras ali do que é uma tendência, tá? Então, aqui ainda não é tendência, mas é um bom microcanal, né? Esse microcanal, né, ele ainda está longe de reverter essa movimentação, mas é um forte impulso de alta. Quando há um forte impulso de alta, né, pessoal, e a gente vem de um microcanal, a gente tem um estudo que a gente já tem aqui no canal, né, naquela parte de mentoria ali. Então, quando a gente tem a ideia de um microcanal, a gente tem como menor probabilidade, por exemplo, a reversão completa, a volta em V completa dessa movimentação. Ela é mais difícil, principalmente mais difícil, né, sem que haja pelo menos um reteste do fundo anterior, tá? Então, dentro daqueles fundamentos, né, daquele vídeo de mentoria lá que a gente trabalhou, a ideia é de volta em V, né? Então, seria uma movimentação mais difícil. Assim como é, né, uma movimentação mais difícil, esse novo microcanal aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó, de maneira mais próxima, né, da movimentação aqui das barras de onde a gente está observando, eu tenho aqui um microcanal de alta. Então, caso essa movimentação aqui seja, né, revertida, né, por igual ou maior força, né, porque aí é para ter a premissa, né, de que a gente pode chamar isso daqui de volta em V, eu precisaria de igual ou maior força, né, e eu preciso reverter essa movimentação, tá? Então, eu preciso reverter a volta em V. Quando eu tenho a reversão da volta em V, a gente vai trabalhar essa movimentação só na ponta vendida, tá? Relembrando aquela ideia de lateralidade, né? Isso daqui é diferente de lateralidade. Na lateralidade a gente vê barras sobrepostas, a gente não vê gaps abertos, a gente não vê esse tipo de pressão subindo e esse tipo de pressão descendo, tá? Não é a mesma coisa, então cuidado com isso, tá? Então isso daqui, né, é força extrema. Aqui eu tenho uma L1. L1 ainda pode ser comprada, tá? Então, no geral, né, a L1 acaba sendo comprada. A melhor probabilidade dessa movimentação é que, né, que você tenha pelo menos lateralidade, tá? A menor probabilidade seria, né, você trabalhar a ideia, né, da volta em V, tá? Que o mercado voltaria para testar, né, regiões, fechamento de gap, mas isso daqui ainda geraria um impulso de alta, tá? Então seria um reteste do fundo, né, mas para voltar a subir.
a volta em V completa, né, seria menor a probabilidade, tá? Então, eu tenho um bom impulso de alta, eu posso ter um reteste do fundo, né, para voltar a subir, tá? É um bom impulso, né? A gente não pode descaracterizar essa movimentação aqui como um bom impulso. Pensando nessa movimentação como lateralidade, eu tenho um bom impulso de alta. No geral, em lateralidades, a gente tem duas pernas, né? Pelo menos duas pernas. Às vezes há três pernas, né? Que aí é como se tivesse um presente. Outro ponto, né? Que você pode ligar uma wedge bem aqui. Então, quem sabe ali numa segunda perna de alta, o mercado não chega, né, nessa possibilidade de wedge. E aí aqui, né, se ele não caracterizar movimentos de força, né, talvez, né, dê uma oportunidade de venda por aqui, tá? Pontos, né, que a gente frisou no dia de hoje, né, pessoal, para o dia de ontem, que aqui a gente estava, né, numa possibilidade. Aqui a gente estava, né, na verdade, em uma H1, né? Aqui, né, o mercado acabou fazendo uma H2, aqui se tornou uma boa outside, né, também. Não tão boa, né, por conta do fechamento, tem muita pressão compradora aqui no pavio abaixo dessa barra, mas em determinado momento, né, essa outside foi uma barra muito boa, né, se a gente parar para pensar na sua formação, né, seria uma excelente outside. E aí, em tempos menores, a gente vai encontrar um pouco mais de razões, né, de pausa dessa movimentação, tá? Então aqui eu tenho lateralidade, e essa lateralidade, né, gerou um bom movimento de alta. Então eu tenho um ciclo bom, né, eu tenho as barras com bons fechamentos, todas elas, né, são boas barras de tendência. Então eu tenho possibilidade sim de, mesmo havendo, né, até uma correção, né, região de 61,8 ou mesmo fechamento desse gap, há, né, a possibilidade ainda de ter pelo menos mais uma perna de alta. Tá? E, inclusive essa segunda compra, né, ainda é uma compra um pouco mais segura do que essa, porque essa daqui você não sabia que ela ia acontecer. A segunda perna, né, de uma lateralidade, ela acaba sendo mais interessante. A barra fecha na sua mínima, né, pessoal? Geralmente quando a gente tem esse movimento de efeito vácuo aqui, às vezes, né, a gente pode ter algum tipo de movimento de abertura ali com movimentação de alta no dia seguinte, né? Isso a gente usa mais no gráfico diário, né? Mas quando não tem, por exemplo, participação de um dos lados, eles estavam esperando o preço chegar em determinada região. Como falei, né, aqui a gente pode pensar, né, dentro dos níveis de FIBO, 50%, 61,8, tá? E também temos, né, o gap aberto aqui, assim como há um gap aberto aqui em cima, tá? Então façam as marcações aqui, eu não vou deixar, vou fazer para não perder mais tempo aqui durante o vídeo com vocês. 15 minutos, pessoal. Aqui no M15, pessoal, o que a gente havia conversado, né? Até tá lá no tópico da abertura. Tentativa de movimentação de alta completamente contra as médias, né? A gente trabalha esse conjunto de médias para ter essa percepção desse alinhamento, né? De que quando o mercado está nesse tipo de cenário, né, que abaixo de 200, abaixo de todas as médias, abertas, alinhadas, direcionais, a gente sabe que o mercado vai ter uma dificuldade de apresentar um movimento de alta. Então, aqui, para a gente pensar na possibilidade de uma boa movimentação de alta, a gente precisa, o que a gente pontuou, né? Que a gente precisava pelo menos de um gap de média, e que ainda seria um setup de venda. Nos 60 minutos, a gente tinha a premissa de mais uma perna de baixo, né? Aqui pelo M60, né? Se lembrarem do vídeo de ontem, né? A gente conversou que a gente tinha uma premissa de mais uma perna de baixo. Por quê? Porque a gente tinha aqui essa movimentação de três puxadas, e a gente tinha esse ponto aqui como inflexão. E aí a gente tinha tudo isso daqui, né, como uma perna, né? A gente não tinha uma nova mínima, tá? Então, a gente tinha a premissa de uma nova mínima, tá? Então, havia uma premissa a ser trabalhada, né? Foi um dos pontos que a gente conversou hoje pela manhã. Aqui no 15 minutos, o mercado abre, né? Aqui a gente também tinha pensado nessa possibilidade como troca de polaridade, né? Ela foi um ponto de suporte. A partir do momento que ela é rompida, né, ela passa a ser uma possibilidade de resistência. Então aqui, né, no 15 minutos, essa barra em determinado momento ela estava próximo da sua máxima, estava na região aqui de troca de polaridade, né? Então minha primeira venda foi aqui, né, na região de troca de polaridade. Acabei fazendo parcial aqui no fechamento do gap, né? Aqui nos 5 minutos depois a gente conversa, né? Porque aí fica mais evidente ali a ideia ali nos 5 minutos. Aqui, né, a gente conversou, né, sobre essa movimentação e suas características de lateralidade, a ausência de gaps. Você tem, né, muitas retomadas, né? Você não tem uma movimentação, por exemplo, de microcanal de alta. Ou seja, eu tenho aqui uma H1, eu já tenho L1, né? Eu tenho aqui uma nova máxima, de repente aqui eu já tenho uma nova mínima, e eu tenho nova máxima, então eu tenho H1, L1, H2, L2, então não é uma movimentação uniforme, né? É uma movimentação mais característica de lateralidade. Ó. Eu perco mínima, logo eu retomo máxima, né? Eu perco mínima. Aqui teve um microcanal de baixa, né, pessoal? Bem aqui tem um microcanal. Esse microcanal ele não foi revertido de uma vez, né? Ele acabou virando para dentro daquela estatística, né? Bem, o microcanal tá bem aqui, tá?
não é toda a movimentação. Bem aqui você tem uma correção e aqui você tem as 4 barras, né, que formam um microcanal, sem correção. E aí eu tenho uma tentativa de retomada, essa tentativa de retomada ainda volta para testar o fundo antes de retomar a movimentação de alta. Dentro daquela ideia, né, que a maioria dos microcanais não chega a fazer aquela volta em V completa, ela é mais lenta. Mas ela, quando apresenta algum tipo de impulso, né, ela acaba conseguindo. Então, a partir daqui, né, depois do rompimento, né, dessa movimentação, seria mais interessante, né, você estar trabalhando, né, na ponta compradora, tá? Depois, né, do rompimento da volta em V, né, completa, tá? E aí aqui, né, você teve uma possibilidade aqui pelo 15 minutos, né, e aqui você também poderia trabalhar a projeção desses alvos aqui, tá? A princípio esses alvos, posteriormente esses alvos. Então, a princípio, né, a busca de alvos seria da volta em V. Então você teria um primeiro alvo aqui, você teria um segundo alvo aqui, o terceiro alvo não, né, não chegou a ser pago, e nem mesmo o primeiro alvo desse pivô maior. Tá? Então não chegou, né, a gerar essas projeções aqui maiores, né, do que o segundo alvo dessa projeção aqui. Tá? Terceiro alvo dela também não, tá bom? Então aqui só a gente passar pela ideia da volta em V. Aqui também a gente também a gente não pode chamar isso daqui de tendência, né, pessoal? Aqui a gente teve o gap de média, né, que demorou para acontecer, né? O gap de média já veio junto, né, com essa superação dessa volta em V. Você tem uma, duas barras trabalhando acima da média móvel de 20. Até antes disso daqui foi tendência, né? Vendidos não conseguiram, comprados não conseguiram, né, realizar o gap de média, né, durante toda essa movimentação, vieram conseguir aqui. A partir daqui, né, apesar das barras de baixa, né, de movimentações de baixa, né, você não via vendidos conseguindo a superação de mínima a anterior. Então tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis barras, né? Na sexta barra, né, você vai ver uma L1. Então, apesar das barras de baixa, né, ao meio da movimentação, das pausas, né, você não via, né, essa movimentação bilateral que a gente estava conversando aqui antes, né, que é quando você tem a retomada de máxima, logo você tem a retomada de mínima, né? Aqui não. Aqui você tem uma série de barras. Veja que aqui você não tem uma possibilidade de microcanal, tá? Aqui, apesar, né, de barras não tão boas, né, eu ainda tenho a possibilidade de microcanal. Em tempo menor, isso daqui é um canal estreito, né? E aí, né, você teve, né, essa possibilidade de alvos ali. Ganhou força, né, pessoal? A gente fala que quando a movimentação não tem correções, né, quando o gap de média, né, ele acaba perdendo um pouco a sua possibilidade. Aqui ainda tinha a possibilidade de topo duplo, né, mas chega no mercado, né, como eu falei, né, sem nenhuma, chega no topo, né, sem nenhuma correção. Tá? Então, essa movimentação aqui, ela chega aqui em cima sem nenhuma correção, então aqui você tem uma L1, né, bem próximo da região do topo, e aí teve alguma continuidade ainda. Um dos amigos havia perguntado sobre a VWAP do dia anterior, né? Um ponto aqui de pressão, né, que você pode observar, acabou sendo também a VWAP do dia anterior. Né? Então, colocando aqui os níveis de retração do dia anterior também, né? Aqui era o 38,2, tá? De toda aquela perna de baixo do dia anterior, aqui 50%. Aqui nos 5 minutos, pessoal, a gente tem um pouco mais das explicações, né, dos trades de hoje, né? Um pouco que a gente conversou na parte da manhã sobre lateralidades. Uma barra, né, também aqui nos 5 minutos, né, você também tem um movimento contra, né, um alinhamento das médias. Eu tenho aqui a 20, né, abaixo da 50, a 9 abaixo da 20, e aí eu tenho um grande gap de alta. Né? Esse gap de alta lá no 15 ele era completamente contra a tendência. Aqui era a região de troca de polaridade, né, então eu acabei fazendo uma venda aqui e acabei fazendo parcial aqui, né, no fechamento do gap. Aqui, pessoal, o mercado desenvolveu, né, quase uma tentativa, né, de microcanal. Também não tem correções aqui, ó, tá? Então tem os vendidos muito mais fortes. Então aqui eu tinha uma H1. Quando essa barra aqui fechou, eu tive a possibilidade de uma falha de H1. Então aqui eu fiz uma adição, né, para a condução, né, dessa movimentação até esse primeiro alvo. E claro, né, a ideia era ter continuidade dessa movimentação, tá? Então aqui, né, foi realizado, né, uma reentrada, né, para pegar essa possibilidade de primeiro alvo. Como eu estava com a mão mais pesada, acabei realizando lucro aqui nessa barra, tá? Depois disso daqui, pessoal, aqui também era a possibilidade de wedge, né? Deixa eu só reajustar algumas linhas aqui, ó, tá? Aqui era a extensão da nossa wedge, né? Então aqui eu tinha, né, aquela wedge que a gente já tinha deixado do dia anterior, né? A gente tinha uma movimentação de 3 puxadas, a gente também tinha essa movimentação aqui de 3 puxadas, né, que a gente conversou, que eu tentava romper a wedge,
e aqui eu tinha região de troca de polaridade, tá? Então aqui, né, a gente tinha essa possibilidade de wedge, e wedges, né, podem gerar repiques. Para ter uma boa movimentação, eu tinha aqui minha barra de rompimento e eu gostaria de ter visto uma barra de continuidade. A barra de continuidade veio contra mim, contra a minha posição. Então, como eu já tinha feito parcial, tudo bem. A gente tinha aqui, a gente tinha um microcanal que migrou, né, para uma possibilidade de canal estreito de baixa. Canal estreito até 3 barras, né, tranquilo. Ainda está dentro, né, das características da movimentação. Porém, né, virou uma lateralidade aqui, ó, bem estreita, virou um TTL. Esse gap aqui ficou aberto, ficou como possibilidade aqui, né, do mercado vir buscá-lo como pela possibilidade de lateralidade, né, as médias ficaram flats, as barras ficaram sobrepostas, a gente ficou tendo, né, nesse barb wire aqui aquela ideia de alternância de fechamento, né, um fechamento de alta, um de baixo, um de alta, um de baixo, um de alta, um de baixo, um de alta, um de baixa, né? O mercado costuma fazer isso daqui e a gente conversou com o mercado também costuma, né, em lateralidades buscar gaps abertos, tá? Então ficou uma acima. Então aqui eu acabei realizando lucro mais uma parte da mão, né? Ainda fiquei aqui nessa movimentação, né, por um bom tempo e o trade acabou sendo encerrado, né, aqui durante o horário da notícia, tá? Então aqui tinha uma possibilidade de wedge, eu tinha a princípio essa possibilidade de wedge aqui, ó, tá? Não teve, né, continuidade, a gente conversou que aqui tinha ficado a inflexão, né, se viesse testar a inflexão teria perna 2. Aqui tinha ficado, aí depois posteriormente ficou outra possibilidade de wedge, o topo mais baixo foi interessante, né, para a ideia de pensar, né, em mais vendas. A gente conversou aqui no terço inferior, né, que vai ser inclusive o vídeo que a gente vai trabalhar durante esse final de semana, vai ser como operar a lateralidade, e aí a gente vai trabalhar como exemplo gráfico, né, e ainda essa semana eu vou mandar essa parte para que vocês possam estudar, né, um pouco antes do vídeo, porque vai ser uma parte um pouco mais pesada, né, de estudo. Depois disso daqui um topo mais baixo, uma wedge com um topo mais baixo, né. Aqui, né, tem algumas formas de ingresso, né, mas a gente vai deixar para trabalhar no final de semana, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então aqui depois, né, você teve uma possibilidade de retorno ao meio da lateralidade. Então aqui você compra, aqui você vende, né, aqui na região de fundo, né, ele acabou não renovando a, a mínima, né, do dia, né, que tinha sido aqui o horário da notícia, tá? Ele acaba só fazendo um fundo duplo, né, com esse fundo aqui, mas não renova, né, o fundo prévio. Então aqui ainda é um interesse comprador, ainda tem defesa compradora. Por que os vendidos não conseguiram vender abaixo, né, dessa região, tá? Então, você tem que se perguntar que tipo de movimentação está, né, sendo feita, né? Quem está ganhando, né, a movimentação? Por que os vendidos, né, não conseguiram vir, né, abaixo da mínima mais baixa do dia, né, para montar uma estrutura de baixa, né? Já que falhou em renovar a máxima, falhou em renovar a máxima, tá? Por 2 vezes ali. A máxima do dia, tá? Eu estou me referindo. Tá? Então aqui você tem uma movimentação de 1, 2, 3 puxadas de baixa, né? Aqui você tem um fundo duplo próximo, depois você tem um fundo mais alto. Então aqui tem a construção, né, de uma estrutura um pouco diferente. Tá? Aqui, né, não chega a ser tendência, né, pessoal? Aqui chega a ser tendência, assim, né, 22 barras abaixo a média móvel de 20, né, que tem um retorno à média, mas eu não consigo nem fechamentos acima da 20, tá? Então a gente pode considerar sim, né, essa parte de tendência, que a gente pode considerar essas barras iniciais aqui. Se a gente fosse considerar só a partir daqui, né, com fechamentos completos, que a gente não chegaria. Aqui eu tenho um novo gap de média, né, de novo, se eu tenho tendência, eu tenho um novo gap de média, tem uma possibilidade de MTR com fundo mais alto, e essa movimentação aqui foi revertida, porque ela reverteu, né, o princípio dessa pequena tendência, né, que é dessa estrutura aqui. Então, como ela veio acima dela, né, você tem a reversão completa dessa movimentação aqui, tá? Então, trades de hoje, né, foram esses. Aqui na parte da tarde, né, depois acabou se tornando, né, uma boa tendência de alta. Como tendência, né, pessoal? De novo, né, você precisa, mais uma vez, do gap de média, seja ele para lateralidade, né, você tem aqui o gap de média já aqui nas barras finais, para lateralidade ou para reversão, né. Você pode ter continuidade ainda, né, quando você tem o gap de média, ainda pode ter continuidade da tendência de alta, né, em fortes tendências retoma, tá? Só que é um princípio que, quando você vê uma expressão mais forte, né, dos vendidos, no geral, né, o mercado acaba ficando um pouco mais bilateral. Mas aqui você tem tendência, você tem gap de média. O gap de média acaba sendo um setup de compra, né? Você tem aqui ainda esse pequeno fundo duplo, né? Não é um pivô, né, amplo, né? As correções foram rasas, né? A gente conversou que durante essa movimentação de subida, o mercado tinha, né, características de canal estreito. Então, você não via mais do que 3 barras de baixa sem que haja retomada, tá? Então, a partir daqui há, né? Aqui você tem
o mercado até num ciclo, né, forte, né, dessa movimentação aqui. Você tem aqui um micro canal, não há correções. Tá? Então, o mercado pode abrir com movimentação de alta, mas pode haver, né, uma retomada dos vendidos. Para quê? Para lateralidade, tá? Então, vai precisar de um pouco mais de informações aqui durante a parte da manhã. Se, né, você não tem, como a gente não tem pivôs bem desenhados nessa movimentação, né, se tiver rompimento, né, talvez trabalhar o alvo desse pivô aqui. Né? E lembrar, né, que lá nos 60 minutos você está num micro canal de alta, né, e micro canal, né, você está na L1, né, você teve a primeira perda de mínima, então ele vai ser L1 enquanto não tiver a retomada de sua máxima, perda de sua mínima, tá? Então, enquanto for micro canal e for uma L1, né, talvez, né, a gente possa entrar na característica de quê? De canal estreito, né, pessoal? Que é a mesma ideia, né? Eu posso ter até 3 barras de baixa. O problema é que 3 barras de baixa nos 60 minutos, né, acaba sendo uma movimentação, uma possibilidade de movimentação bem ampla. Então, eu tenho uma, né, tenho duas, posso ter uma terceira barra. Aí tem a questão dos níveis, né, de FIBO 61.8, temos a questão do gap aberto, mas a ideia, né, é que a gente ainda tem uma perna 2 de alta, tá? Então, você ainda tem aqui uma segunda nova máxima aqui, pensando em lateralidade, beleza? Para o vídeo de hoje era isso, pessoal. Se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal. Valeu, um forte abraço aí e até amanhã.